Olá, sejam bem-vindos ao Capital Político, que hoje entrevista o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, eu vou começar pelo Líbano, né? É, O senhor foi designado aí pelo presidente da República para representar o Brasil nesse momento difícil do Líbano, sim. e foi um gesto institucional, pessoal também acredito, mas também político, né? Porque é uma forma também de o presidente fortalecer-se assim com o MDB, com o Legislativo, onde o senhor ainda exerce uma liderança expressiva, né? O senhor acha que o presidente alcança esse objetivo? Em que medida ele está conquistando mais estabilidade política com essa aproximação? E Bosco, em primeiro lugar, muito grato pelo convite para nós conversarmos um pouco, né? Nesta entrevista que já percebo terá os mais variados assuntos. A começar por este episódio do Líbano que você menciona. Eu penso que o presidente teve um gesto de muita, digamos assim, civilidade, né? Ao convidar um ex-presidente e descendente, no caso, né? E para exercitar uma atividade humanitária ou diplomática, né? Isto, aliás, é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com muita frequência, o presidente em exercício pede a ex-presidente que compareça aqui e acolá para missões dessa natureza. Então, penso que foi um gesto de muita, volto a dizer, de muita civilidade do presidente da República, que teve a menor repercussão. Você sabe que essa viagem ao Líbano, sem embargo da rapidez com que fomos e voltamos, porque na verdade não ficamos lá mais do que 24 horas, mas nessas 24 horas, Bosco, nós pudemos cumprir todo o roteiro, né? Desde o roteiro de fazer a entrega lá dos alimentos e medicamentos que um avião paralelo ao que nos levou conduziu ao Líbano, como também as 4 mil toneladas de arroz que estão indo por via marítima. Então, sob o foco humanitário, esta nossa presença teve um efeito extraordinário. E lá, só para fazer um brevíssimo relato, nós tivemos, logo que chegamos, fizemos uma solendadezinha lá no aeroporto de Beirute para fazer a entrega solene do material. Depois fomos ao presidente do Líbano, com quem tivemos uma audiência de uns 50 minutos mais ou menos. Na sequência, visitei o local do acidente, e aqui eu quero registrar um fato que a visualização que a gente tem aqui pelo vídeo, muitas vezes, pelo noticiário, é uma coisa, outra vez você visualizar materialmente, fisicamente, né? Uma coisa muito triste, aquela destruição integral do porto, sabe, Bosco? E além da destruição do porto, um raio de 3,5, 4 quilômetros, os prédios todos abalados com esta grande explosão, né? Depois dessa visita, eu havia pedido ao representante diplomático nosso lá no Líbano que chamasse os chefes das missões religiosas, né? As confissões religiosas, e foram à embaixada o chefe sunita, o chefe xiita, o chefe druso e o chefe maronita. E nós pudemos conversar. E, muito a propósito, o que eu dizia a eles é que, de fora parte, a missão humanitária, o Brasil poderia ajudar na pacificação interna do Líbano, né? Porque lá eles têm muitos problemas, né, Bosco? Os problemas sociais antecedem muito a explosão física que se deu no dia 4 de agosto. E eu disse, os senhores têm adeptos, têm seguidores, mais do que ninguém podem propor uma unidade, uma pacificação, especialmente para superar essa tragédia. Eu percebi que eles gostaram muito daquilo, cada um depois se manifestou, não é? E eu penso, só para concluir, eu penso que o presidente Bolsonaro realmente acertou, pelo menos em tudo que eu li, ouvi, não é? As descrições todas que eu recebi referentemente a essa designação foram muito positivas para o governo atual. Não tenho dúvida que isso foi um gesto que pode, digamos assim, ser positivo, considerado positivo para o seu governo. O senhor está vendo essa. Ele realmente fez uma mudança de comportamento? Acredito até que parte dela por influência sua, e acabou se aproximando mais
do Congresso, pelo menos de alguns partidos, né? Começou a fazer política, digamos assim. O senhor acha que ele alcançou uma estabilidade política já que permita alguma tranquilidade ao governo? Eu acho que ele passou por fases mais difíceis, né, Bosco, do Uhum. que esta que ele está passando no presente momento. Não quero dizer que seja uma fase fácil, mas ele já teve fases bem mais complicadas no passado. E pouco a pouco ele vai tomando providências, como você lembra, né, de aproximação com o Congresso. E essa aproximação com o Congresso, né, Bosco, é fundamental para o governo e para a governabilidade. Até porque é interessante, não é apenas este não deve ser apenas o desejo do presidente, mas é uma determinação constitucional. Eu que sou muito apegado ao que diz o texto constitucional, você se recorda que assim que eu assumi o governo, eu trouxe o Congresso para governar comigo, não é? Não apenas por vontade própria, mas reitero, por determinação constitucional. Você veja que interessante no nosso sistema, Bosco, a única figura que tem poder real, verdadeiro, efetivo é o povo. Está escrito na Constituição. Os demais são todos exercentes do poder, portanto, autoridades constituídas. Uma autoridade original é o povo. A autoridade constituída é o presidente da República, senador, deputado, presidente supremo, governadores, etc., são autoridades constituídas. E você veja, é interessante, quando você lê a Constituição, você percebe que quem focaliza a vontade popular é a lei, não é? E a lei é produzida pelo legislativo. Então, o que faz o executivo? Como o próprio nome diz, ele executa. Executa a vontade popular veiculada pela produção legislativa, pela lei. E, ademais disso, sob o foco político e institucional, o executivo depende muito do Congresso, né, Bosco? Você vê, muitas vezes, você, presidente da República, precisa mandar projetos de lei de interesse do país para assegurar a governabilidade. Você dita medidas provisórias que têm que ser aprovadas num prazo máximo de 120 dias, sob pena de perder a eficácia. Então você depende muito do Congresso Nacional. Portanto, quem governa o país é a conjugação desse esforço conjunto do Executivo com o Legislativo. E por isso, quando vamos ao caso do presidente Bolsonaro, o que eu tenho observado, e é o que deduzo da sua pergunta, ele está fazendo agora uma aproximação, de uns tempos para cá, né? Uma aproximação muito grande com o Congresso, fundamental para o governo e para o país. Presidente, nessa fase que antecedeu essa aproximação, ele estava muito distanciado do Congresso e a gente assistiu, para mim, uma coisa inédita, né? Quer dizer, de uma maneira informal, o Congresso funcionou, teve todas as iniciativas políticas, né? E funcionou uma espécie de um sistema meio híbrido, quer dizer, uma espécie de parlamentarismo branco, como chamaram e tal, né? Como é que o senhor vê essa questão? Pessoalmente, Bosco, eu creio que nós estamos preparados para uma mudança do sistema de governo. Não é? Você veja que no presidencialismo você tem muitos problemas, né? Problemas que geraram, veja bem, no nosso país nós temos juridicamente uma nação muito jovem, que nasceu em 5 de outubro de 88. E já tivemos 2 impedimentos, né? E aqui eu demonstro como a democracia está funcionando no país, né? Então, 2 impedimentos e a vida continuou. Mas a todo momento se fala na possibilidade de novos impeachment, etc. E eu tenho absoluta convicção de que esses impedimentos, eles criam, induvidosamente, um certo trauma institucional. Não é útil para o país. Ora bem, no meu governo, você sabe, acabei de dizer, eu trouxe o Congresso para governar comigo, e, portanto, o Congresso teve um grande protagonismo no nosso governo. E depois, dando sequência à sua observação, adquiriu esse protagonismo e levou adiante. Você veja que no caso da reforma da Previdência, que havia sido discutida amplamente no meu governo, né, já até com a concordância não só do povo, mas concordância do Congresso, quem assumiu para valer no começo do governo, do novo governo, foram a Câmara e o Senado, e levaram adiante a reforma da Previdência. Então, digo eu,
o Congresso ganhou um tal protagonismo que eu ouso dizer que o ideal seria você instituir no país uma espécie daquilo que nós chamamos de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, mais ou menos ao estilo português. Sabe, Bosco, não é simplesmente o parlamentarismo do tipo rei reina, mas não governa. Não é isso, não. O presidente da República, neste projeto, nós temos até um projeto que foi veiculado em vários momentos. O ministro Gilmar Mendes era ministro-presidente do TSE, na época, e nós discutimos muito esse assunto, eu era presidente da República, e para o meu modo de ver, o Brasil está ficando maduro para uma mudança do sistema de governo. Volto a dizer, que sistema? Não é o parlamentarismo puro, mas é um semi-parlamentarismo, ou seja, o presidente da República continua a ter funções fundamentais, como, por exemplo, é o chefe das Forças Armadas, é o chefe da diplomacia, portanto, o chefe das relações internacionais, tem direito a veto, a sanção. Agora, a administração propriamente dita passaria para um gabinete, não é? E este gabinete, chefiado por um primeiro-ministro, teria a função, portanto, de chefe de governo, distanciando-se um pouco da figura de chefia de Estado. Eu acho que isto vem acontecendo aos poucos, com muita naturalidade. Você até falou em parlamentarismo branco, né? Mas vem acontecendo com muita naturalidade. E sabe que na minha área, na área jurídica, há sempre a teoria do chamado fato, valor e norma, né? Ou seja, certos fatos vão ganhando tal evidência, vão sendo tão valorizados, que num dado momento se transforma em norma, né? A teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Eu acho que no caso do protagonismo que o Congresso tem hoje, não é? Eu não duvido que seria possível você planejar uma mudança do sistema de governo, não agora, talvez nem para 2022, viu? Essas coisas a longo prazo. Quem sabe para 2026 você possa implantar um semi-parlamentarismo no país. Qual é a vantagem? A primeira vantagem é que você, ao indicar, apontar o dedo, digamos, acusatório, você não acusa apenas o presidente da República, que é o executor, mas também o legislativo. O legislativo passa também a ser legislador e executor ao lado do presidente da República. Segundo, você não tem os tais traumas institucionais, porque quando cai o gabinete, cai o primeiro-ministro, normalmente se forma um novo governo, passa a ser uma coisa natural no sistema governativo. Você veja que em Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente e o Antônio Costa é o primeiro-ministro. E interessante, o Marcelo Rebelo de Sousa é mais liberal. E o Antônio Costa, eu conheço muito bem a ambos, é socialista. E eles fazem um governo muito integrado entre o presidente e o primeiro-ministro. Portanto, digo eu acho que o país já está maduro para uma mudança do sistema de governo, para vigorar lá na frente, né? Enquanto isso, presidente, também outra questão que se discute muito é a questão que está sempre presente, né, da reeleição do presidente da República, né? Porque sempre há uma crítica muito, não vou entrar no mérito dela, mas uma crítica recorrente de que o presidente já se senta ali, depois da posse, já trabalhando pela sua reeleição. Seria viável a gente imaginar um mandato de 5 anos sem reeleição, como já foi? Eu acho razoável, especialmente se nós mudarmos o sistema de governo. Até se mudarmos o sistema de governo, talvez não apenas 5, mas talvez 6 anos para o presidente da República sem reeleição, né? Mas isso, na verdade, Bosco, mudando o sistema de governo. Acho que no sistema atual, para você mudar, primeiro eu acho difícil cair a reeleição. A reeleição pegou um pouco no gosto governativo e no gosto popular, né? De alguma maneira, a reeleição é a confirmação ou a não confirmação do governo. Quer dizer, o governo foi bem, é confirmado. Não foi bem, não é confirmado. Então, eu penso que é ideal um prazo mais longo, mas confesso que eu faria uma conexão entre a mudança do tempo de governo, né, para o presidente com a mudança do sistema de governo. Acho que o Brasil também está maduro para isso. Presidente, vamos aqui para as eleições legislativas, né? Ou seja, do legislativo. Agora, mais uma vez, nós estamos aí assistindo a judicialização desse evento, em razão da tese que foi levantada de que o assunto eleição
de presidente da Câmara e do Senado é um assunto interna corporis. O senhor acha que isso é um assunto interna corporis? Veja bem, o que eu sei a respeito disso e da leitura da Constituição é que, na verdade, você pode se reeleger numa outra legislatura. Você termina a legislatura, embora sendo presidente da casa, você pode se reeleger. Ora bem, no passado, era eu presidente da Câmara até, dos deputados, e me elegi para uma nova legislatura e, eleito para a nova legislatura, já pela Constituição, eu tinha direito à reeleição. Naquele momento, era presidente do Senado o senador Antônio Carlos Magalhães, que estava no meio da sua legislatura de 8 anos. Mas houve um parecer da consultoria jurídica do Senado Federal dizendo que, na verdade, era considerado legislatura um período de 4 anos. E, portanto, no caso dele, ele poderia se candidatar à reeleição. Como candidatou-se, e, de fato, fomos reeleitos. Eu, que estava em outra legislatura, e ele, porque juridicamente foi considerado outra legislatura, né? Então, a primeira visão que eu tenho, e eu penso que talvez o presidente do Senado esteja se utilizando desse precedente para sustentar a possível viabilização da sua nova candidatura, né? Quanto ao presidente da Câmara, é claro que entram outros condimentos aí, eu já percebi que entra até o condimento da reeleição, né, do fenômeno da reeleição no Executivo, né? Mas eu tenho a sensação de que haveria necessidade de uma emenda à Constituição. E, convenhamos, eu vejo na figura do Rodrigo Maia, ele tem muito prestígio, pelo que eu percebo, estou aqui olhando de longe, né? Mas ele tem muito prestígio na Câmara dos Deputados, hoje e no Senado. Eu não sei se ele propusesse uma emenda à Constituição, não sei se não obteria votos suficientes para reformar a Constituição, né? Esse era o próximo assunto do Rodrigo Maia, porque essa eleição agora vai definir os comandantes do Legislativo nos últimos 2 anos do mandato presidencial, né? Então ela se reveste de uma importância muito grande. E o desempenho que o Rodrigo vem tendo nesse período aí de muitas dificuldades, além da pandemia, né? O senhor acha que seria positivo, independentemente dessa questão, a continuidade dessas 2 direções da casa em função especificamente desse momento? Bosco, se eu for me pautar pelo auxílio que o Rodrigo Maia, por exemplo, prestou ao meu governo, e pelo que ele vem fazendo agora, eu diria que sim, não é? A gente não pode prever o futuro, quem serão os próximos, né? Para dizer da validade ou não dessas renovações, né? No presente momento, sob um foco extremamente pessoal, né? Eu diria que não seria prejudicial a continuidade, porque ambos estão fazendo um bom trabalho, né? A pergunta que se deve fazer é assim, bom, mas hoje são 2 figuras que se comportam política e administrativamente muito bem, mas no futuro, como será, né? Daí é outra pergunta, outra questão. Se eu for, volto a dizer, se eu pautar-me pelo que eu vejo nos dias atuais, eu não veria nenhuma dificuldade para que eles muito adequadamente pudessem continuar nas suas tarefas, né? Presidente, o PIB teve uma queda histórica de quase 10%, né? O que coloca o país, de fato, numa recessão. Eu lhe pergunto, o senhor acha que esse governo conduziu o país da melhor maneira nesse contexto que somou pandemia com a crise econômica e uma boa dose de crise institucional, agora mais atenuada? Deixou de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita? E o que resta fazer? O que ele pode se fazer daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, Bosco, acho que o governo não teria outra coisa a fazer, porque a pandemia realmente criou um problema sério sob o ângulo econômico, né? Agora, tudo é uma questão de exame de valores. No direito é assim, na sociedade é assim, você precisa analisar valores. Então, durante a pandemia, quais foram os valores que, digamos assim, possivelmente estariam em divergência? De um lado, o valor vida, de outro lado, o valor economia. Eu sempre sustentei que o valor vida
haveria de ser o privilegiado, porque a vida vai embora, né, Bosco, e não volta. Você veja que hoje são mais de 120 mil óbitos já em 4, 5 meses. A economia não, ela é recuperável. E eu tomo sempre a liberdade de mencionar o início do meu governo. Quando eu cheguei ao governo, Bosco, ainda interinamente, em maio de 16, o PIB era negativo em menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, era positivo em 1,3%. Portanto, dependendo da condução econômica, você recupera o PIB. É claro que nós estamos falando de um PIB de 9,2, 9,3, como foi anunciado hoje, portanto, maior. Pode até levar mais tempo, mas a economia se recupera. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o valor vida é o valor mais relevante, é o valor que deve prevalecer na análise governamental, seja da União, dos estados, dos municípios. O segundo ponto é o que se deve fazer, né? E o que se deve fazer é para recuperar a economia. Eu acho o seguinte, nós precisamos ter investimentos, vou dizer obviedades, né? Investimentos, em primeiro lugar, investimentos públicos. Eu vejo que o ministro Tarcísio, já anunciou, tempos atrás, investimentos da ordem de mais de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais significam investimentos que geram empregos, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa incentivar a iniciativa privada brasileira. Embora, digamos, as grandes empresas aqui no Brasil já sucumbiram, né? Hoje você não tem mais grande empresa no nosso país, tem médias empresas. Mas, além disso, você precisa incentivar o investimento estrangeiro, né? Externo. Você sabe que há trilhões de dólares, não estou exagerando, trilhões de dólares nesses fundos internacionais procurando onde investir, até porque os juros são praticamente negativos, mais ou menos como no Brasil. No Brasil hoje nós não estamos com juros negativos, mas com juros mínimos, né? Então as pessoas querem, desejam investir. Ora bem, para o investimento estrangeiro vir para cá e seja gerador de emprego, porque não adianta vir aqui para ser rentista, para ganhar juros. Hoje não vai ganhar mais, né? Volto a dizer, os juros estão bastante reduzidos. Então nós temos que incentivar a ideia do investimento produtivo, o investimento que vem aqui, se instale no país para gerar emprego. Para tanto, nós precisamos revelar ao mundo uma certa estabilidade social, especialmente uma segurança jurídica. E neste passo, viu, Bosco, eu tomo a liberdade de dizer que no Brasil as pessoas às vezes começam a jogar com certos conceitos, né? Segurança jurídica passou a ser uma coisa importante, mas uma coisa etérea, meio vaga. E segurança jurídica é de uma singeleza extraordinária. Ela deriva precisamente do cumprimento rigoroso da Constituição e das normas infraconstitucionais. Isso é que dá segurança para todas as pessoas, e no particular para o investidor, para o empreendedor. Então nós precisamos revelar que no Brasil você tem uma certa estabilidade social e você tem segurança jurídica para garantir que esses trilhões de dólares, ou parte deles, possam vir para o Brasil. Se você não tiver investimentos, não tiver incentivo para os investimentos, você não consegue gerar emprego. Se você não gerar emprego, você aumenta a miserabilidade. Por isso que, ao longo do tempo, você veja que os auxílios emergenciais, aqueles de 600, R$ 1.200, deram resultado, porque os mais vulneráveis se sentiram mais ou menos protegidos. Como hoje, quando se quer muito adequadamente aumentar o valor daquilo que é o Bolsa Família, ou que tem outro nome, não importa, eu acho importante, porque o Brasil, Bosco, é um país, lamento dizer, mas é um país ainda tem 30 milhões ou mais de gente que está quase na faixa da miséria, não é nem da pobreza. Então, volto a fazer uma síntese, né? Você precisa ter os investimentos públicos, que são geradores de emprego, incentivar, entusiasmar e facilitar o empreendimento privado nacional, também gerador de emprego, e dar aí fora aquela sensação importantíssima, até simbólica, né, da estabilidade social, da segurança jurídica, para trazer investidores externos para o Brasil. Acho que este é o caminho que o governo poderia seguir. Né? Agora, como conciliar essa questão do mais social? Você colocou aí a favor da ampliação dos beneficiários e também do valor do Bolsa Família. Como conciliar isso com um governo que vinha, uma área econômica que vinha, e ainda mantém isso, dentro de uma linha de uma austeridade fiscal rígida,
com ajustes muito pesados e tudo, e necessários em função da situação econômica. Como conciliar essas duas coisas? E na questão dos investidores, como conciliar isso também com essa cobrança internacional em torno da preservação da Amazônia? As coisas, né? Em primeiro lugar, você se referiu indiretamente ao teto dos gastos públicos, né? Isso. Que é o que dá muita tranquilidade fiscal. E, portanto, toda vez que eu ouço, toma de verdade dizer, que ouço a tese de que precisa furar o teto, não pode mais manter o teto de gastos públicos, eu confesso que me preocupo, porque o fato de nós termos uma política derivada da emenda constitucional do teto de gastos públicos produzida no nosso governo, você dá credibilidade fiscal para o investidor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria emenda do teto de gastos, Bosco, ela tem uma saída que foi utilizada agora, porque diz lá que nos casos de comoção interna ou calamidade pública, até remete a um artigo da Constituição, 167, parágrafo 3º, que trata dos chamados créditos extraordinários. E esses créditos extraordinários podem ser ultrapassantes temporariamente do teto constitucional. E veja que a questão da pandemia é tipicamente um caso de calamidade pública, não é? Calamidade pública quase universal. Não é? Então, digo eu, a emenda constitucional do teto, ela já tem uma saída para a utilização dos créditos extraordinários. Volto a dizer, ainda que ultrapassem o teto de gastos públicos. Não é? O segundo ponto é que você mencionou o caso como dar segurança para quem vai investir no Brasil, né? Na questão da Amazônia, né? Há uma Da cobrança Amazônia, muito sim, grande, do né? meio ambiente, da Amazônia, claro, claro, claro. E eu acho que é preciso uma comunicação adequada do que está acontecendo na Amazônia. Eu percebo que, de vez em quando, o que há é o seguinte, há uma, digamos assim, uma contradita, né? Quando alguém fala da Amazônia, vem uma palavra contra aquele que fez a afirmação. Ao contrário, o que nós devemos fazer sempre é o seguinte, olha, tem incêndio lá na Amazônia, nós vamos combater. Nós vamos não só fiscalizar, como vamos combater. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma política do meio ambiente, é claro que aí eu tenho que falar bem do meu governo, né? Nós temos uma política do meio ambiente muito próspera. Quem assinou o Acordo de Paris, aliás, voltando mais para trás, em 1992, era presidente o presidente Collor, você se lembra da Eco 92, no Rio de Janeiro? Foi um dos primeiros momentos de despertar a questão do meio ambiente no Brasil e no mundo. Não é? E eu me lembro dos países todos que vieram aqui para participar deste evento. E, na sequência, o Brasil foi o segundo signatário do Acordo de Paris. Eu fui assinante até do Acordo de Paris, logo depois da China. A China foi o primeiro, o Brasil foi o segundo país a assinar este Acordo de Paris. Então, prestigiar as normas do Acordo de Paris e, mais ainda, dizer o que nós estamos fazendo aqui. Você veja, no meu governo, Bosco, nós criamos a maior reserva marinha que o mundo conhece. Uma reserva marinha nas Ilhas de Trindade e São Paulo, que equivalem à soma dos estados da Alemanha e França juntos. E você sabe que essa preservação marinha é importante por causa das algas marinhas. É interessante. Você pega a floresta amazônica, ela produz oxigênio, mas também consome o oxigênio. As árvores consomem o oxigênio. A alga marinha não, ela produz oxigênio que vai para o espaço, vai para o ar. Não é? Então, esta preservação é extraordinária, é um fenômeno ambiental que tem que ser enaltecido. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não comentam. Né? Você pega aí no Planalto Central, a Chapada dos Veadeiros, que nós ampliamos 4 vezes, a Chapada dos Veadeiros, e outras tantas coisas que o Zequinha Sarney, produziu como ministro do Meio Ambiente no meu governo. Então, nós temos que ter uma comunicação que não seja apenas para contraditar aqueles que criticam, mas, olha, nós estamos fazendo tudo o que é possível fazer. Não é? Nós temos uma área agriculturável muito grande, não é? Portanto, enquanto for possível, nós vamos preservando nossas florestas e tudo isso, porque ninguém tem as florestas, Bosco, que nós temos aqui no Brasil, não é? Pode pegar, penso eu, nos países do mundo, não há isso. Então, é preciso uma comunicação adequada em relação a isso, para dizer, olha, meus amigos, nós estamos ao lado de vocês, nós também somos preservadores do meio ambiente. Aliás, eu me recordo, agora tem feito assim a ministra Tereza Cristina, que é uma
excelente ministra, ela tem se manifestado com o pessoal do meio ambiente, e no meu tempo, eu me lembro que o Blairo Maggi e o Zequinha Sarney, Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Zequinha Sarney, ministro do Meio Ambiente, eles faziam reuniões permanentes, até comigo, para acertar os ponteiros. E lá, naquele período, como hoje também, é possível equacionar a questão da agricultura com a questão do meio ambiente e transmitir isto para o público externo, para os que estão lá fora. Porque isso é que, digamos, diminui essa pressão relativa ao meio ambiente, como se eles não vão para lá porque lá eles não cuidam do meio ambiente. Tem que mostrar que nós cuidamos. Né? O governo não vai muito bem nesse discurso, né? O discurso do governo atual é muito agressivo. Né? No discurso. Voltando um pouquinho para a política, já falamos da reforma do sistema de governo, mas tem também essa questão agora que já está prevalecendo e vai prevalecer com mais intensidade, que é o fim das coligações e a vigência da cláusula de desempenho. Né? Eu só acho que essas duas medidas elas são suficientes para a gente melhorar o nosso sistema partidário ou precisa de mais coisa? Elas revelam, né, um fenômeno curioso, que a reforma política ela vem sendo feita paulatinamente. Começou lá atrás com a história do impedimento das pessoas jurídicas contribuírem para as campanhas eleitorais, não é? Depois teve sequência, convenhamos, na redução do período das eleições. Você sabe que as eleições hoje têm um prazo temporal de 45 dias. Portanto, a eleição oficialmente é bastante curta nas várias esferas de governo. Não é? Em terceiro lugar, o fim das coligações. A ideia do fim das coligações é incentivar o crescimento de cada partido por si. Não é? Porque havia partidos menores, né, que existiam, ou existe apenas para formular ou formatar coligações. Né? E quarto, essa questão da cláusula de desempenho. Você veja como eu mencionei 4 episódios reveladores de uma reforma política que vem sendo feita paulatinamente. Né? Eu acho que elas vão ajudar muito. Evidente que isto também teria que resultar, não é, Bosco, numa redução do número de partidos políticos, né? Porque você não pode governar o país com 35, 36 partidos. Para você ter uma ideia, no meu governo eu tinha cerca de 17, 18 partidos da base governativa. Eu ficava muito à vontade, porque eu estava acostumado, mas eu conversava com 18 líderes, 18 presidentes de partidos. Aliás, no meu caso particular, eu conversava com todo deputado e senador. Não é? Mas é complicado. Se você tiver 3, 4, 5, 6 partidos, quem ganhou, você tem uma interlocução mais fácil com o parlamento. Por isso mesmo, sem embargo de terem eliminado as coligações, eu não sei se não é possível fazer federações de partidos. Essa ideia já foi aventada numa das ocasiões que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, e ela consiste no seguinte: você reúne 6, 7 partidos, 6, 7 siglas partidárias, porque hoje não existe mais partido, viu, Bosco? O que existe são siglas partidárias. Partido é uma expressão que vem de parte e político vem de polis. Então é uma parcela da opinião pública que pensa de uma determinada maneira e quer chegar ao poder para governar a polis, governar a União, governar Estados, governar municípios. Hoje nós temos siglas partidárias. Não é? Ora, mas pode ocorrer, na hipótese da chamada federação de partidos, uma junção durante a eleição de 6, 7, 8 partidos que disputam a eleição. E os deputados e senadores que forem eleitos, necessariamente, eles têm que se manter nessa federação durante todo o mandato. Ora bem, se isto ocorrer numa eleição e depois, quem sabe, repetir-se numa próxima eleição, e 4 anos na vida política do país, é quase nada. Você, com muita naturalidade, você transforma 7, 8 partidos num partido só. E daí você atinge um outro ápice, um outro patamar da reforma política, que seria a redução dos partidos políticos no país. Eles teriam muito mais significado e muito mais credibilidade do que, naturalmente, possuem nos dias atuais. Né? Uhum. Um outro tema que está muito palpitante também, e é muito importante, de fato, é essa questão agora, essa espécie de revisão que está sendo feita dos métodos aí que foram empregados ao longo dos anos pela
chamada Lava Jato, né? Então, e a crítica que se faz a ela, quer dizer, os críticos dela, é de que ela, como uma força-tarefa, não pode ser perene, né? E nem apartada do Ministério Público. Como é que o senhor vê essa questão? Da seguinte maneira, eu acho que, primeiro ponto, acho que a pregação daquilo que se convencionou chamar Lava Jato, é um termo jornalístico, né? Uhum. Na verdade, é o combate à improbidade administrativa e à corrupção. Isso Lava Jato é um nome jornalístico que foi muito utilizado para dar força, para dar sensação de uma potencialidade extraordinária, né? Acho que produziu resultados importantes para o país. Agora, tudo isso deve estar preso ao sistema da legalidade. Se você ultrapassar o limite da legalidade, e veja, interessante, faço até um comentário, Bosco. Você sabe que muito recentemente votou-se no Congresso a chamada Lei de Abuso de Autoridade. Você sabe que eu tenho sustentado que essa lei de abuso de autoridade é simplesmente exemplificativa. Porque o que é autoridade no nosso país? A autoridade não é o presidente, não é o Supremo, não é o procurador, não é o senador, não é o deputado. A autoridade é a lei. Então, toda vez que você ultrapassa os limites da lei, você está violando o princípio da autoridade, está abusando da autoridade, ultrapassa os limites da lei. Por isso que, neste caso particular, eu digo, ninguém pode ultrapassar os limites da legalidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo essa disputa interna no Ministério Público, não é? Como se houvesse apartamentos, separações entre categorias ou entre quadros do Ministério Público. A meu ver, muito modestamente, isto não é útil, porque é interessante. Você sabe que o princípio da hierarquia, o Bosco, ele permeia todo o texto constitucional. E eu não fico na palavra. Eu vou ao exemplo. Veja o caso do Executivo. O Executivo, você tem o Presidente da República, tem ministros, tem diretores de departamento, tem diretor de divisão, tem secretários, tem, né? Vai até o porteiro. Você tem hierarquia. No judiciário, você tem graus de jurisdição. Você tem o primeiro grau de jurisdição, tem o segundo grau de jurisdição, tem o terceiro grau de jurisdição. No legislativo, você tem, vamos tomar a Câmara dos Deputados, você tem o presidente da Câmara, mas tem as comissões que decidem, tem o plenário que decide, portanto, um sistema todo hierarquizado. Ora bem, não se pode imaginar que haja um setor do poder público, seja ele Ministério Público, o que seja, né, que não haja hierarquia. Então, a hierarquia é fundamental para dar unicidade à própria instituição. Aliás, a Constituição diz que, no caso do Ministério Público, ele é uno, né, indivisível. Portanto, esta unidade é que gera a ideia da hierarquia. Eu confesso a você, não sei por que houve todo esse embate, não é, de força-tarefa, como se a força-tarefa fosse algo desligado do Ministério Público. Ao contrário, se ela produziu bons efeitos, foi em nome da instituição chamada Ministério Público, que nós, todos na Constituinte, trabalhamos muito por ela, né? E os atributos que ela tem hoje derivam precisamente do trabalho que nós fizemos na Constituinte. Eu, pessoalmente, até foi meu primeiro mandato de deputado federal, e você se recorda que a Constituinte foi dividida em comissões, e cada comissão subdividida. Eu fui para a Comissão da Tripartição do Poder, para a Comissão da Tripartição do Poder, e nesta comissão para a subcomissão do Ministério Público e da Magistratura. E lá trabalhei muito ativamente nessa matéria, pensando exatamente na indivisibilidade, na unicidade do Ministério Público e na imparcialidade do Poder Judiciário. São coisas fundamentais que estão na Constituição e que merecem cumprimento, né? Sobre o Poder Judiciário, presidente, de uma forma, olhando assim de uma maneira mais ampla, mas também tem sido muito observado isso no Supremo e agora no Superior Tribunal de Justiça, né? Essa questão do voto monocrático, né? Agora o governador do Rio foi, nos abstraindo de qualquer mérito, né? Ele foi suspenso por 6 meses numa decisão monocrática. Como é que você olha isso? Se você me disser, mas é bom que monocraticamente, individualizadamente, alguém afaste um governador do Estado, não me parece que seja muito razoável. Sem entrar no mérito, viu? Porque essas coisas, o Bosco, você faz uma consideração de natureza técnico-jurídica e o cidadão comum olha e diz, esse sujeito é a favor de corrupção, etc. É o que tomou conta do país, lamentavelmente. Lamento dizer isso, né? Claro, quando não invade a casa dele, né? Quando chega na casa dele, ele não, aqui eu quero preservar os meus direitos. Então,
digamos assim, eu que sou quase um escravo da Constituição, né? Um servo da Constituição, eu digo, é importante esta decisão do STJ para definir exatamente os limites do poder, digamos, monocrático ou então coletivo, né? Também há sempre uma crítica muito forte relativa à presença numérica e também em cargos estratégicos de militares. O senhor acha que devia-se consolidar uma regra que esses cargos ficassem limitados a oficiais da reserva? Bom, eu não, olha, veja bem, eu não tenho nada contra os militares. Você sabe que eles são muito preparados, eu e até confesso, no meu governo não tinha muitos, mas os que estavam ao meu lado, é verdade que eram da reserva, mas me ajudaram muito. Conhecem muito bem o Brasil e ajudam imensamente o governo. Então, seja militar, da ativa ou da reserva, ele pode prestar a sua colaboração com o país. Portanto, não se deve fazer uma distinção entre quem é civil e quem é militar. Se tiver competência para tanto, se for da confiança do presidente, etc., tudo bem, ele pode ocupar o cargo. Né? Eu não faço essa distinção. O que se critica é o número talvez um pouco elevado, né, de militares que estão no governo. Mas eu confesso a você, é interessante, eu vejo isso com certa naturalidade. O presidente da República veio do meio militar. Né? Então, veja, pessoas que agora trabalham ao seu lado, são pessoas com quem ele conviveu no início e no meio da sua carreira militar. Natural que ele chame essas pessoas. Né? Agora, tem também acontecido o seguinte, para sustentar essa tese que você levanta, de que muitos que vão para o governo, logo em seguida, vão para a reserva. Até me parece que no presente instante está sendo quase uma exigência, né, direta ou indireta, do presidente da República. Né? Indo para a reserva, conhecendo como conhece o Brasil, volto a dizer, eles podem colaborar muito com o país. O senhor vê aí uma possibilidade de, nos próximos 2 anos, se formar algum tipo de força mais ao centro como alternativa eleitoral, ou nós vamos caminhar do jeito que está aí para um dos dois lados? Na verdade, eu acho que as forças de centro podem se aglutinar, mas é interessante, ao longo do tempo, eu tenho visto que as chamadas forças de centro nunca se aglutinam, elas se dividem muito, não é? E é o que permite, vamos dizer, um certo radicalismo, né? Daquilo que se chama esquerda ou daquilo que se chama direita. Eu confesso a você que sou contra os rótulos. Eu acho que hoje o povo não quer saber se é de esquerda, direita ou de centro, né? Ele quer resultado. Se o resultado for positivo, não importa de onde venha. Aliás, é interessante, eu gostei de um livro muito curioso do Norberto Bobbio, chamado Direita-Esquerda, Esquerda-Direita, onde ele mostra que muitas vezes as chamadas teses da direita são usadas pela esquerda e as da esquerda são usadas pela direita. Então, digo eu não dou importância a esses rótulos. Agora, se quiser ficar nos rótulos e falar em centro, toda vez que você quer unificar o centro para ter um candidato, surge uma confusão, saem 2, 3, 4 candidatos, o que naturalmente faz com que a eleição vá para os polos mais distantes entre si. Né? Presidente, muito obrigado aí por esse longo tempo que o senhor disponibilizou aqui para o Capital Político. Muito obrigado. Muito obrigado, Bosco. Eu que agradeço a você e uma boa tarde. Boa tarde, presidente.